Boa noite, Brasil. Começa agora o seu programa Nordeste em Destaque através da rede NGT Televisão. Uma nova geração de televisão para você em canais abertos e fechados para todo o Brasil e também América do Sul. E a cada domingo nós trazemos para você o nordestino que é destaque. No programa de hoje nós vamos falar com o Dr. Derli Pereira, brasileiro, que é delegado da Polícia Federal na Paraíba e também professor de Direito, que acaba de lançar o seu livro, que já está comigo aqui no Estúdio de Direito Previdenciário. É sobre isso que nós vamos falar agora com o Dr. Derli. Boa noite, Dr. Derli. Boa noite, é um prazer estar participando com você mais uma vez, depois de tanto tempo. Verdade, porque nós já estivemos em outra TV, né? Onde o Nordeste Destaque também já fazia parte de outro canal de televisão, na Paraíba, né? Hoje estamos em rede nacional e continuo com esse trabalho, doutor Derli, que é muita satisfação de mostrar, assim como o senhor, nordestinos, que tem um trabalho a oferecer e a mostrar para todo o Brasil, através da nossa televisão brasileira. E hoje, para mim, uma surpresa super formidável, pode-se falar, porque o estudioso ele tem que mostrar o seu potencial. E através de um livro, acredito que aqui está escrito toda a sua história. E olha, gente, doutor Derli é do sertão paraibano, que eu tenho certeza que tem o maior orgulho de falar isso, né? Da cidade de Igaracy, aqui no sertão. Somos conterrâneos. Doutor Derli, agora vamos falar um pouquinho sobre exatamente a sua trajetória, porque quando fala assim, Paraíba, Nordeste, já se pensa, lá vai ser difícil de sair um pouco e mostrar para o mundo, como é o caso hoje do seu trabalho. Mas não é verdade, gente. Aqui na Paraíba nós temos excelentes profissionais, excelentes homens, personalidades que escreveram e escrevem a nossa história para o mundo, né, doutor Derli? É verdade, eu tenho muitos paraibanos, inclusive de parabenizar esse programa, que levanta as pessoas que estão anônimas, né? Pessoas que são destaques, mas que não aparecem, não surgem. Então esse programa vem, eu creio, para isso. Muitas pessoas boas, né? Que levam o nome, levam a história, levam a cultura e o conhecimento paraibano. Para mim é uma satisfação, ainda mais encontrar, mais uma vez, pessoas que são amigas, como o doutor Derli. Nós nos conhecemos na cidade de Patos, quando na ocasião a gente estava na delegacia da Polícia Federal, né? Lá na cidade de Patos, também sertão paraibano, gente. Pertinho lá, poucos quilômetros de Igaracy, né? Igaracy, doutor Derli, me conta um pouco da sua história, como foi a sua infância. O Brasil quer saber, para chegar até o seu livro. É uma história difícil, né? Para entender minha história, tem que ler Vidas Secas, do alagoano Graciliano Ramos, né? São pessoas que saíram em busca de vidas melhores. E assim eu vejo minha vida. Em Igaracy, tempos difíceis, década de 70 para 80, a seca, a estiagem que assolava aquela região, aquela gente, e expulsava, fazia que pessoas migrassem para ambientes melhores, como forma até de sobrevivência. E minha história não é diferente. Assim como meus irmãos, meus pais nos tiraram de lá. E depois de Igaracy, que é Vale do Piancó, a mais ou menos 650 quilômetros da capital João Pessoa, de Igaracy nós viemos em 78 para João Pessoa. Em 78 nós começamos a estudar em escolas públicas. Na verdade, sempre estudamos em escolas públicas. Eu, particularmente, nunca estudei em uma escola particular. Olha uma referência, né, Brasil? Escola Pública Paraibana, nós temos aqui o doutor Derli Pereira, brasileiro, que tem, você vai ver, daqui a pouquinho, uma extensa vida profissional desse paraibano de destaque. Então, escola pública, né, doutor Derli, tem uma história para contar. Todos nós, sempre escolas públicas, os pais batalhadores, mãe sempre incentivando e mostrando que o único caminho para se conseguir sucesso era pelo estudo. E assim fizemos, caímos em campo, sempre estudamos. Em 82 fomos morar em Sapé, porque meus pais já não tinham condições de arcar com as despesas de transporte, né? E em 89 eu fui morar na Casa do Estudante, na Rua da Areia. João Pessoa. Né? Em João Pessoa, tempos difíceis, né? Em 89 fui morar lá na Casa do Estudante, foi quando eu fiz a primeira vez o vestibular na época. Não passei, no ano seguinte passei e terminei o curso de Ciências Sociais, Jurídicas e Sociais, ou seja, o curso de Direito, na Universidade Federal da Paraíba, sem nunca ter estudado em escola particular. E que é uma grande escola, a Universidade Federal da Paraíba é uma grande universidade, né?
Com certeza, a Universidade Federal é sem comentário, né? Verdade, com verdade. E então, a sua primeira formação, Direito? Minha formação em Direito, eu sou formado em Direito, eu sou especialista em Segurança Pública, eu sou especialista em Direito Penal e Criminologia, eu sou especialista em Ciências da Educação, uma área que eu também gosto muito. Eu sou mestre em Ciências da Educação, né? E hoje eu sou mestrando no PRODEMA, que é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal da Paraíba. Grande currículo, viu? Grande currículo. Por isso que estamos hoje conversando aqui com o paraibano, nordestino de destaque, doutor Derli Pereira Brasileiro, conhecido mais como doutor Derli, né? Agora, para chegar até a Polícia Federal, qual foi a próxima etapa? Quando eu terminei o curso, eu já tinha um cargo federal, eu já trabalhava na Justiça Federal. Aliás, quando eu comecei logo, eu já estudava para concurso. Eu estudava para concurso desde a época da Casa do Estudante já, mesmo sem ter noções, mas ir fazendo o então nível médio, eu já tentava. Então eu fui trabalhar em 1993 na Justiça Federal, Seção Judiciária da Paraíba, aqui em João Pessoa, e onde eu fiquei 10 anos. Nesses 10 anos eu terminei o curso de Direito e tentava outros de nível superior, né, como defensor público da União, e eu gostava de ver a carreira da Polícia Federal. Eu gostava de ver os policiais passando, levando os presos. Não tinha tanto na época essa questão de operações como tem hoje. Era mais administrativo. Mas como eu trabalhava mais na Justiça Federal e via, isso foi me apaixonando e também tem um resquício de pai. Meu pai foi escrivão da Polícia Civil. Então tem essa questão de polícia, né? Conseguiu unir? Eu fiz 2 vezes concurso para... Na verdade, eu estudei, Fátima, 7 anos para o concurso de delegado. Eu estudei sobre 3 editais. Então eu tentei 2 vezes, na segunda eu logrei êxito. E tomei posse e fui trabalhar no estado do Pará, na cidade de Marabá. Que está nos assistindo agora, viu? Através da antena parabólica digital também. Maravilhosa, deliciosa, o estado do Pará, a culinária é extraordinária, Belém nem se fala, a cultura própria, né? Aqueles eventos culturais, religiosos que o Brasil inteiro conhece. Então Marabá passei um período, depois eu fui para Juazeiro da Bahia. Juazeiro da Bahia que forma o polígono da maconha. Juazeiro, terra muito boa, maravilhosa, gostei muito de Juazeiro. Passei cerca de 2 anos e meio lá em Juazeiro. Na Polícia Federal? Como delegado da Polícia Federal. E por razões familiares, e nós paraibanos, a questão do bairro, nós gostamos de nossa terra, eu amo a Paraíba. E de lá, então, eu tentei uma remoção para a Paraíba. Aí eu vim, então, para a cidade de Patos. A minha terra natal, onde nós nos conhecemos, inclusive. Isso. Lá eu trabalhei na delegacia, eu chefiei a delegacia de Patos e eu já me sentia em casa, né? Sobretudo voltar para a Paraíba e justamente no sertão da Paraíba. E como poucos, eu amo o sertão da Paraíba, eu sou sertanejo, eu vim de lá e terminarei os dias lá. Então eu sou sertanejo, então foi muito bom em Patos. Mas depois eu vim para João Pessoa, questão de família, dos estudos dos filhos, já estavam por aqui em João Pessoa. Na verdade, desde 78 eu sempre morei em João Pessoa praticamente, depois de sair do sertão. Então desde 2008 eu estou aqui em João Pessoa. E depois dos estudos eu comecei a lecionar no curso de Direito, né? Então eu sou delegado de Polícia Federal e ao mesmo tempo professor no curso de Direito. E aí, nessa sua trajetória realmente uma trajetória de sucesso, porque, como você falou inicialmente na nossa entrevista, o caminho, como seus pais lhe ensinaram, é o estudo. E se chega ao sucesso, gente, através, você está vendo aqui um exemplo de um nordestino de destaque, através de estudo. Eu também concordo plenamente com a sua colocação. E aí, a gente chega nesse intervalo para falar sobre o seu livro, Direito Previdenciário. Vocês estão vendo aí, ó, Direito Previdenciário. Doutor Derli Pereira Brasileiro. Para a gente, doutor Derli.
E o que chama a atenção, doutor Derli, nós estamos ainda na época da Polícia Federal, você está falando de Juazeiro da Bahia, Patos. Agora fica uma curiosidade. Por que direito previdenciário e não direito penal? Eu, na verdade, minha especialização inicial é direito penal e criminologia, né? Todo delegado ele sonha em ensinar penal. E eu comecei ensinando penal na faculdade, aqui numa faculdade particular aqui em João Pessoa. Mas aí, por conta da experiência lá na Polícia Federal, na Delegacia de Crimes, de Combate a Crimes Previdenciários, e eu fui começando a me apaixonar pelo direito previdenciário, que é o direito que estuda as relações dos fatos sociais e suas necessidades. Eu que vivi esses fatos, vivi e vivo esses fatos sociais, como a necessidade premente de sobreviver, né? Então eu comecei a estudar mais. A gente chega a um ponto de por que existe o Bolsa Família? Por que existem esses benefícios assistenciais? Ora, para suprir necessidades. Essas necessidades devem ser arcadas pelo poder público e pela sociedade em conjunto. E aí eu fui me apaixonando por isso, pelo direito previdenciário. O direito previdenciário que, ao meu ver, é um ramo do direito difícil. Por quê? Porque é grande a legislação, né, e muda muito, né? A gente vê aí uma nova PEC, a PEC 287, que é a chamada, entre aspas, PEC da reforma da Previdência. E eu não vejo como reforma da Previdência, eu vejo como uma PEC que, na verdade, diminui os direitos das pessoas, né? Relativizam os direitos das pessoas, relativizam o princípio da segurança jurídica. Então, bota em xeque a própria segurança jurídica, né? Eu fui me apaixonando e resolvi, há 2 anos e meio, ou quase 3 anos, escrever. Inicialmente foi em forma de resumos, e aí eu decidi, com uma pessoa que colaborou bastante, que é a Merileide Medeiros, que é de... Uma amiga em comum, né? Que ela colaborou bastante nesse serviço, né? Estudiosa, conheço desde Estudiosa, estudiosíssima, ela entende muito, é uma expert em cálculos trabalhistas, né? Trabalha na Justiça do Trabalho, então ela colaborou bastante. E aí saiu essa obra, fico muito feliz, né? É difícil você lançar um livro, sobretudo quando você é desconhecido nesse mercado, no chamado mercado intelectual, onde você não conhece pessoas que lhe mostrem os caminhos das pedras. Eu não conheço os grandes editoras, então foi uma produção independente. Mas Derli Pereira, para ele, já é um grande escritor, já é um grande autor, porque nós podemos assim referenciar. Isso aí, com certeza. E a minha pergunta foi proposital, né? Por que não direito penal ou criminal? Porque quando se fala em Polícia Federal, já se tem um entendimento de prisão, de opressão, de crimes, no caso, contra as pessoas, né? Que também é um crime, o previdenciário é contra a pessoa também. Mas aí foi só para a gente fazer uma mesclada nessa história e mostrar que a sua visão como delegado da Polícia Federal vai muito além do crime contra a pessoa, né? O crime no previdenciário, hoje a gente vê no Brasil, né, muito. Hoje acho que é o que mais afeta, se a gente for para a estatística. Por quê? Porque o crime chega até as pessoas, porque as pessoas se matam, porque as pessoas tiram a vida de outro, porque existe o tráfico, tudo devido à falta da condição. Um conjunto de fatores, né? Um conjunto de fatores. E se resume muito aqui, né? Tem a parte, inclusive, nessa obra, falando sobre crimes previdenciários. Mas eu dei destaque maior na questão dos fatos sociais, questão histórico-social. Eu dei ênfase aos regimes. A partir dessa obra, os profissionais, os estudantes, aqueles que lidam, os operadores de direito, eles podem entender. Ora, se eu sou servidor público, a qual regime eu estou filiado? O que é um regime? E os meus direitos? Eu tenho direito a uma aposentadoria, eu tenho direito a uma pensão. E o pessoal da iniciativa privada, né, que é o chamado regime geral de previdência social. O regime geral e os regimes próprios, a previdência dos trabalhadores da área privada e outro dos trabalhadores do serviço público, vamos usar assim na expressão mais ampla possível, regime geral e regimes próprios, são os regimes públicos, são os regimes sociais baseados no princípio da solidariedade.
A Constituição diz claramente que o Brasil se constitui numa república que tem como objetivo ser livre, justa e solidária. Essa solidariedade que permeia esses dois regimes, diferentemente dos regimes complementares, ou a chamada previdência complementar, seja pública ou seja privada, né? E os caminhos que a gente percebe é que eu percebo, né, sobretudo com o governo atual, um caminho no sentido de extinguir a previdência pública, a previdência social, a previdência que se baseia na solidariedade, a previdência que se baseia na repartição, no regime de repartição simples, onde todos se ajudam. Ora, a previdência complementar não é assim. A previdência complementar, digamos, tem quase um sinônimo de banco. Você junta seu dinheiro, é uma espécie de poupança. Você junta o seu dinheiro somente na previdência pública, na previdência social, não. O seu dinheiro, ou seja, as suas contribuições, a sua contrapartida, ela vai servir não só para você, mas todos os que são filiados, são integrados a essa previdência, né? E é a grande massa dos trabalhadores. Daí a necessidade de existir e de proteger a previdência pública, de proteger a previdência social. Você tem uma ideia, Fábio? No Chile, na época de Pinochet, em 1981, né, houve a privatização, na verdade, a primeira privatização da Previdência. Lá toda a Previdência é privada. Só para se ter uma ideia, em 2017, onde um salário mínimo lá era cerca de R$ 1.200, comparando em real, as pessoas que iam buscar a sua Previdência, diga-se, privada, recebia em torno de 65% de um salário mínimo, né? E por um outro lado, não é verdade que haja privilégios. Eu vi propagandas oficiais no sentido de que vamos combater privilégios. Privilégios de quem? Na verdade, a Previdência não há, até porque os servidores públicos, eles contribuem com um percentual. O servidor público, por exemplo, são os regimes próprios, mesmo aposentado, ele continua a contribuir. Já o pessoal do RGPS, ele não contribui quando se aposenta, salvo se voltar para uma atividade, mas não contribui como aposentado ou como pensionista, como é no serviço público. No serviço público, para você ter uma ideia, não existe uma coisa chamada FGTS. A pessoa se aposenta e não tem esse FGTS. Na iniciativa privada tem o FGTS. Então, essa história de vamos combater os privilégios não é verdade. Há sim privilégios na área trabalhista, na área administrativa, como, por exemplo, o auxílio moradia, né? As grandes gratificações, os cargos comissionados. Há outras maneiras, o luxo que alguns servidores, de uma forma bem geral, têm em detrimento dos demais, né? Então, sim, essa aí não, mas na área previdenciária, não. Na área previdenciária é um seguro, e diga-se de passagem, um seguro social. E então, eu vejo, doutor Derli, que diante da sua explanação, diante do nosso conhecimento da situação do país atual, o livro chega exatamente no momento em que nós precisamos ser orientados com relação às previdências. Que aí já se fala de reforma na Previdência, de reforma para o país, né? Como é que o senhor vê? Não é uma reforma, como se está planejando pela proposta de emenda à Constituição número 287 de 2016, não é uma reforma da Previdência, é uma extinção ou uma minimização dos direitos dos trabalhadores, né? Não vejo como reforma. Na verdade, eu acho que o caminho para privatizar a Previdência ou extinguir a Previdência Social já foi traçado. Quando em 2016, por exemplo, por meio de medida provisória, foi extinto o Ministério do Trabalho e Previdência Social, hoje é só Ministério do Trabalho. A Previdência Social deixou o status de ministério e não existe mais. O que existe é o Ministério do Trabalho e não cuida da área previdenciária. O INSS, que é o órgão gestor, é a autarquia gestora do RGPS,
para você ter uma ideia, era ligada ao Ministério da Previdência Social. Hoje, aliás, desde 2016, o INSS, que é a autarquia fomentadora e distribuidora de renda no país inteiro, sobretudo nas pequenas cidades, o INSS é uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, que não tem nada a ver com a Previdência. É um ministério assistencial e mais agrário. Então, começou por aí. A Dataprev, que antigamente era a empresa de processamento de dados da Previdência Social, hoje, a partir de 2016, é a empresa de tecnologia e informações da Previdência, tirou a palavra social e hoje é vinculada ao Ministério da Fazenda. Então, esse lado social está começando a desaparecer nesse rumo. Acredito que já propositalmente, porque começa-se a tirar ministérios, siglas sendo traçadas. Esse modelo que foi adotado no Chile, um modelo que se viu que não é adequado. Alguns ajustes devem ser feitos? Sim. Verdade. Eu sou favorável a alguns ajustes, lógico. Eu sou favorável a alguns ajustes. Mas chamar de privilégio de uma classe em detrimento da outra, não. Jamais. Tem que ter justiça? Tem. Agora, pontuar os ajustes. Para você ter uma ideia, os militares das Forças Armadas não entram nessa proposta de emenda à Constituição. Mas os militares já são tratados de forma diferenciada. E bem diferenciada, que por ser um assunto técnico não cabe aqui esmiuçar. Mas por que não colocaram os militares das Forças Armadas nessa PEC junto com os demais trabalhadores, os trabalhadores da iniciativa privada e os trabalhadores dos setores públicos? E vou mais além, todo governo que pretende fazer um arroxo, ele cai em cima dos trabalhadores. Várias emendas à Constituição, a gente, ao longo da história do Brasil, demonstra isso. A emenda constitucional número 20 de 98, na época de Fernando Henrique, diminuiu vários direitos. Ajustes foram feitos e bem feitos foram. A emenda constitucional número 41 de 2003 do governo Lula minimizou direitos também. Ajustes foram feitos, mas foram muitos pontos injustos. E outras emendas, mas sobretudo essas duas. E vem essa, 287, que é a chamada PEC da reforma da Previdência, que não é uma reforma da Previdência. Agora, eu defendo alguns ajustes, como, por exemplo, se o governo diz que há um rumo na Previdência ou na Seguridade Social, porque a Seguridade Social é o macro. Dentro da Seguridade Social nós temos saúde, nós temos assistência social e nós temos previdência social. A saúde não precisa de contribuição do trabalhador. A assistência social não precisa de contribuição do trabalhador. A previdência social precisa de contribuição. Então é misto. Um é contributivo, mas tudo no bojo da solidariedade, da Seguridade Social brasileiro, que é um sistema constitucional. Se diz que há um rombo na Previdência, por que existe a desvinculação da Receita da União, a chamada DRU? O que é isso? Desde 1994, o chamado Fundo Social de Emergência, a partir do governo Fernando Henrique, passou-se a tirar um percentual, e hoje é de 30% até o ano 2022, tira 30% do orçamento da Seguridade Social, desvincula dessas três áreas, quais são saúde, assistência e previdência, e o governo faz o que quiser, onde deveria ser aplicado só para esses três elementos: saúde, assistência e previdência. Ora, se eu digo que uma coisa está no déficit, por que eu ainda tiro 30% e geralmente o governo usa para pagar a dívida interna? Por que ainda? Como é que justifica isso? Um outro aspecto é a desoneração de folha de pagamento. Outra questão é o combate à sonegação. Outra questão, apropriação indébitas, empresas se apropriando, descontando contribuições dos trabalhadores e não repassando a Previdência. Muitas vezes o aparato legal protege inclusive essas leis. Só para você ter uma ideia, se uma autoridade policial, se a Polícia Judiciária da União está investigando um crime de sonegação de contribuição social, ou seja, uma empresa omitiu e não pagou, no caso a Receita Federal, as contribuições sociais,
Se há uma fraude, no caso aí uma sonegação, né, que está no artigo 337A do Código Penal, quando a pessoa vai ser ouvida, o representante daquela empresa, sabe o que ele faz? Ele vai à Receita, parcela o débito e a gente suspende a prescrição, a pretensão punitiva. E se não precisa nem, se ele pagar, extingue-se, não há punição. E se ele parcelar, suspende. Então, nem o aparato que existe para suprir lacunas, para investigar essas pessoas. E quando ele demonstra, olha, eu parcelei o débito, a gente não pode fazer mais nada. Ou seja, é o aparato legal protegendo sonegadores. É bem complicado. Aí o país sofre, o trabalhador fica desassistido. Não sei falar do perdão. Empresas sendo perdoadas quando tem grandes dívidas, chega um momento que o governo perdoa essas dívidas. Tem empresas, como tem institutos ou instituições, como por exemplo as entidades beneficentes de assistência social, as filantropias, né, as entidades filantrópicas. Essas empresas, para você ter uma ideia, esses institutos, né, ou essas EBAs, né, essas entidades beneficentes de assistência social, elas não pagam a contribuição social previdenciária patronal. Para você ter uma ideia, a empresa do trabalhador normal, seja do servidor público ou da iniciativa privada, o trabalhador normal, que trabalha, por exemplo, no supermercado, um funcionário, ele contribui com um percentual dele, 8, 9 ou 11%, e a empresa, o supermercado, contribui com 20%. Então, tem a parte do trabalhador e tem a parte patronal. Essas entidades beneficentes de assistência social não têm a parte patronal. Então, como é que eu digo que há um rombo, um déficit, se tem todo esse aparato protegendo determinadas entidades, pessoas, e digo mais, grandes pessoas. E onde está o privilégio do trabalhador? Pois é, então não há uma justificação. Eles justificam então nesses privilégios, onde na verdade tem muita coisa por trás disso tudo, né? Então, pontos devem ser ajustados? Devem, sempre serem ajustados. Até porque a Previdência, ela existe com base no chamado equilíbrio financeiro e atuarial. Então, pontos devem ser sempre ajustados. Mas pontos analisados por equipes técnicas. Ora, a Associação dos Auditores da Receita Federal já disse que não há rombo, não há déficit, pelo contrário, há superávit. E esse pessoal, que eu tenho inclusive um grande respeito, é esse pessoal que lida com a fiscalização e com a cobrança, né, e com a normatização das contribuições sociais previdenciárias. Eles estão afirmando isso. Isso foi publicado em mídia nacional, né? Então tem outros caminhos. Mas o maior problema é a corrupção, o desvio de contribuições. E o pior, são pessoas pobres, a classe média, pessoas ricas sonegando, pessoas pobres contribuindo com o crime, sangrando cada vez mais a Previdência, quando, por exemplo, isso é muito comum, a aposentada, geralmente uma senhora de idade, nos interiores, ela morre e muitas vezes o falecimento não chega ao conhecimento da Previdência, por um motivo ou por outro. Geralmente chega, mas em alguns casos não chega. Quando, por exemplo, a pessoa morre numa zona rural, simplesmente enterra ali e pronto. E a Previdência, nem os cartórios, conhecem a morte dessa pessoa. Essa pessoa está viva e alguém fica recebendo o benefício. É muita coisa a se preocupar por conta desses desvios, não só da pessoa pública, até dos pobres, de todos. Quando, por exemplo, pessoas que apresentam documentos falsos à Previdência, dizendo que trabalhou a mais numa determinada empresa para conseguir uma aposentadoria por tempo de contribuição, ou uma aposentadoria especial, alegando, por exemplo, trabalhou numa caldeira onde na verdade não trabalhava, ou um grande representante de uma grande empresa quando sonega, ou quando pratica apropriação indébita. Tudo isso é crime contra a Previdência e ajuda mais a sangrar. Nos benefícios assistenciais, por exemplo, pessoas que recebem um LOAS, que é o BPC, que é um salário mínimo para quem é idoso, só que acima de 65 anos, embora idoso no Brasil é a partir de 60 anos, mas para fim desse benefício é a partir de 65 anos, ou deficiente. Entenda-se deficiente, não um deficiente físico.
Mas o deficiente é aquela pessoa que não tem condições de interagir na sua comunidade com os demais membros de sua comunidade por questões de limitações físicas, mentais ou sociais. E essas pessoas muitas vezes vão para a Previdência e mentem. Mentem na composição familiar, mentem na renda. Isso é corrupção. E já que nós estamos falando de corrupção, que leva a diminuir os direitos, de toda forma de direito, a corrupção está aí para fazer isso, tirar direitos e não dar privilégio, a verdade é essa. Como é que se vê aquela velho nome que nós conhecemos, que são os laranjas das empresas, que é um fato hoje que a gente não está ouvindo muito falar, mas sabe que existe. Existem e estão aí também para tirar direito de quem poderia estar com a sua formação naquela empresa. Muitas vezes o empresário se atém desse chamado dito laranja para tirar o direito de um outro. E a gente vê isso acontecer e as pessoas veem com normalidade isso aí. A gente sabe, a gente está vendo a mídia falar que existe. Como é que se vê essa corrupção? O problema aí é mais uma pontualidade, né? Eu vou além disso. O maior problema da corrupção no Brasil, além de uma questão de cultura, por vários meios se pratica a corrupção, como o uso como você falou, de laranjas, que são pessoas criadas, daí o nome laranja, são pessoas criadas para esconder bens. E por que esse nome laranja? Isso chama atenção. Vou perguntar quem pode me responder. Você usa uma outra pessoa para destinar bens para essa pessoa e ocultar os seus bens, né? Mas não é só laranja, a lavagem de dinheiro, o que é lavagem de dinheiro? É você tornar um dinheiro sujo, oriundo de práticas criminosas, como por exemplo o tráfico de drogas, o tráfico de armas, desvio do dinheiro público, sonegação de contribuições. Esse dinheiro de origem criminosa, você dá uma aparência, você lava e torna ele puro, lícito, né? Por vários meios, né? Há vários meios lá. Mas tudo isso, um dos maiores problemas que o Brasil eu acho que o futuro deve trabalhar mais, é a questão da fiscalização. Os órgãos de fiscalização. E, ao meu ver, não há investimento nos órgãos de fiscalização. Os auditores da Receita Federal, um número mínimo de auditores. Fiscais do INSS, um número mínimo. A gente vai para uma agência do INSS do interior, cai nos pedaços. Acho que o Ministério da Fiscalização deveria existir. Mínimo, o pessoal é pouco, porque eu acho que o grande problema é na fiscalização, digamos, online. Acompanhar. Ora, se eu vou fazer uma obra, por que não já coloca fiscal para ir acompanhando do início, meio até o fim? Mas não, primeiro, o interesse. Não há interesse. Segundo, gente insuficiente dos órgãos fiscalizadores. Há pouca gente, o número é mínimo. É preocupante, doutor Derli, para um país que caminha dessa forma. E eu vejo mais, o preparo para a extinção da Previdência Pública, da Previdência Social, baseada, como eu disse, nesse princípio da mútua ajuda, que a gente chama de princípio da solidariedade, vai encontrar outros problemas quando a gente se deparar com a chamada reforma tributária. Há pontos lá, como por exemplo, basta eu transformar a contribuição social previdenciária em imposto. A contribuição é um tributo, uma espécie de tributo vinculado. A contribuição social previdenciária só vai para a Previdência, ela só pode ser usada na Previdência. Mas se transformar em imposto, ela pode ser usada para qualquer fim, porque o imposto é um tributo não vinculado. E isso é preocupante, é pegar dinheiro da Previdência. A história mostra que muitas vezes já se pegou dinheiro da Previdência para investir em outras obras que não da Previdência. A ponte Rio-Niterói, a construção de Brasília, as grandes usinas termoelétricas, hidroelétricas, termoelétricas, usadas com dinheiro da Previdência. E esse dinheiro era para quem? Era para os trabalhadores e seus dependentes, sua esposa, seu filho, os pais, os irmãos, para acudir, a socorrer as pessoas na hora de uma necessidade, na hora de uma morte, na hora de um parto, na hora de uma velhice, da idade avançada, na hora de uma doença, de uma incapacidade, e etc.
Então se entende que a falta de fiscalização é o maior problema no Brasil hoje. Além disso, os interesses que eu acho meio que estranhos. Quais são os interesses estranhos? É a extinção da Previdência Pública e da preferência à Previdência Complementar. E isso já começou. Isso Já começou com a emenda número 2098, a 40, quando começou a se dar uma importância à Previdência Complementar. Tanto se criou a Previdência Complementar Pública para os servidores, já empurrando os servidores públicos para essa previdência. E também as previdências das próprias instituições, como nós temos aí de empresas. A Previdência Complementar, ela pode ser pública ou privada. A Previdência privada, ela pode ser fechada ou aberta. A Previdência privada fechada é o chamado fundo de pensão, que é aquela previdência, o fundo de pensão dos servidores, ou dos associados, ou dos sindicalizados, ou de membros de determinada empresa ou associação. Como, por exemplo, nós temos a Petros, da Petrobras, Postale, dos Correios, aí são fundos de pensão. Tudo isso é previdência complementar. E a gente vê aí como é que acontece. Em vez por outra, a gente vê notícia de corrupção envolvendo essa previdência complementar, sobretudo os chamados fundos de pensão. Quantas vezes o Fantástico ou outros meios de comunicação não mostrou gente que ia atrás do seu benefício nesse fundo de pensão e não tinha nada? Corrupção. Então, eu tenho convicção que o modelo de previdência ideal é a previdência social, é a previdência pública. Basta fiscalizar mais, basta arregimentar mais leis, um arcabouço legal para proteger essa previdência. E também assegurar o percentual, porque, por exemplo, eu tenho uma mãe aposentada, né, pensionista pelo INSS, e ela escuta falar muito assim, o seu pai, ele se aposentou com 10 salários mínimos, e eu hoje recebo, no caso, menos que a metade disso aí, né? De que em média 5 salários mínimos. Não chega nem a isso aí. Porque vamos dar um exemplo, uma pensão que até é considerável, R$2.000, a gente chega a ter menos que 3 salários mínimos. Em média 3, 4. Fazendo uma conta rápida, né? Mas isso é interessante. Na verdade, muita gente chega até para mim, professor, meu pai se aposentou com 10 salários mínimos e hoje só recebe 2. Na verdade, a gente hoje, a Constituição proíbe até essa transformação. Por quê? Porque não se pode vincular qualquer situação ao salário mínimo, para qualquer fim. Então, não podemos fazer essa transformação em salário mínimo. Mas a correção, e aí eu concordo com você, é chamado o poder de compra, o valor real nos casos dos benefícios previdenciários, deixam a desejar. O que é que nós temos? Uma coisa é a correção do salário mínimo, que possui um índice específico, diante de um conjunto de fatores. E nós temos o outro índice que é quem corrige os benefícios da Previdência Social, que é o INPC, artigo 41A da Lei 8.213. O INPC leva em conta outros fatores, são índices distintos. Geralmente, o índice que corrige o salário mínimo é maior do que o índice que corrige o benefício previdenciário. Isso vai fazer com que os benefícios, se a gente realmente transformar, vai chegar um dia que você só vai ganhar um salário mínimo. Porque há, na verdade, uma valorização, há uma política de valorizar o salário mínimo, né? Mas você tem razão, eu até entendo, né? As pessoas do povo... Porque o poder aquisitivo, você já perde o seu marido que mantém a sua casa, vou dar um exemplo bem popular, né? Você já perde o seu marido, você já perdeu aquela pessoa que está no seu dia a dia, lutando pela sua economia, suas finanças, já perde o marido, depois você ainda perde mais do que a metade do que o teu marido te proporcionava. E você mantém a mesma casa, os mesmos filhos, as mesmas obrigações. Então, acho que também merece aí, nessas reformas, um estudo em cima dessa questão, de valorizar tanto a questão... Na verdade, uma das características do regime de previdência público social é a repartição simples, onde coloca tudo num fundo e vai pagando os benefícios para as pessoas, é tentar manter o status quo daquela pessoa como ela vivia antes de ocorrer um evento, ou uma morte, ou uma invalidez, antes desse evento, que a gente chama de evento social, por exemplo, fato social, esse evento.
antes e depois, manter o mesmo status quo, mas nem sempre isso consegue por conta dos índices de atualização. Acho que valorizar a Previdência Social, como a gente vem conversando aqui, na nossa entrevista está sendo bem, com certeza, instrutiva para você que está nos assistindo, já eu vejo como apresentadora de um programa que fala sobre o Nordeste, principalmente onde nós temos a maioria de aposentados e pensionistas nesse sistema, a gente pode ver isso aí, que precisa ser valorizada essa previdência pública e social. Então, Derli, eu também, eu fico assim muito interessada nesse assunto, porque nós somos brasileiros. Nós, a cada dia, nós sofremos essa política de desvalorização em várias áreas. Não estou falando de política partidária, de políticas de desvalorização, como políticas públicas, políticas previdenciárias. Então, esses dias eu vim até pensando, gente, até falei com uma amiga, eu sou jornalista, radialista e diretora de empresa jornalística. Eu tenho 3 DRTs. Para eu ter 3 DRTs, eu passei por faculdade, eu passei por cursos específicos, para estar aqui hoje com o microfone na mão lhe entrevistando. Por que é que um político que vai reger as leis desse país, ele não tem que passar por uma faculdade especializada para ter os estudos e conhecimento que o doutor Derli tem aqui na política previdenciária, que chegou, inclusive, a ter essa obra escrita de tudo que ele passou para o seu aluno na sala de aula. Por que é que nós não podemos exigir, doutor, que eu acho que, doutor Derli, que é o primeiro passo cidadão brasileiro, é exigir que o seu representante ele seja um estudioso, que não se vá ter que fazer reforma de certas normas que ele criou, ou projetos, que depois a gente encontre brechas para desvalorizar o trabalhador. Eu vejo que falta, assim, dos nossos representantes, que ele seja exigido dele um registro, pelo menos um estudo em ciências políticas. Ciências seria o ideal, porque senão a gente fica aqui, altamente preocupado, né, de tudo que a gente vê o país passar, e o senhor vem aqui e transforma em... Há um modo de fiscalizar, se não existe um registro, mas um modo de fiscalizar esse pessoal, os exercentes de cargos eletivos, é o próprio eleitor, é o próprio povo, é a própria sociedade, né, que ele espontaneamente fiscaliza. Aí nós já vamos descambar para as questões eleitorais, culturais, né? Eu até escrevi uma certa época um artigo intitulado A Corrupção Eleitoral por parte do eleitor. Também. Aí esse pessoal é que fiscaliza os seus representantes. E a gente volta para aquela questão. Será se o povo não tem um político que deseja, o que realmente merece? Mas existe esse modo de fiscalizar. Nós estamos num ano eleitoral. Cabe ao povo, eleger, acompanhar. Só basta perguntar quem é o candidato que é a favor dessa reforma da Previdência. Quem é o candidato que está do lado daqueles que querem acabar com a Previdência Social, acabar com a Previdência Pública? Quem é esses parlamentares que defendem essa reforma? Analisem, está na mão do eleitor, com a palavra... Está chegando bem a hora dessa análise, né? Com certeza. É muito preocupante, mas nós devemos estar, assim, a cada dia, como todo mundo fala, vigilantes, porque vai bater no nosso bolso, vai bater na nossa casa. Então, assim, se a gente não se cuidar, a miséria vai chegar ao povo brasileiro, mais do que já está sofrendo. Essa é a verdade. Porque se hoje a política previdenciária social ajuda, porque ajuda. Eu digo ao senhor, por ser filha de uma pensionista, a segurança que ela tem de chegar aquele diazinho, de ter o dinheirinho dela lá reservado. Segurança que, no meu entender, não se pode ter no meio privado. Uma outra questão também é que eu escuto muitas críticas aos benefícios assistenciais. E eu vejo com preocupação modelos que tentam extirpar esses benefícios assistenciais, né? Só para relembrar, como eu já falei, a Seguridade Social tem um tripé: saúde, assistência e previdência. A assistência tem como característica principal a necessidade diante de situações graves, diante de situações extremas, diante da fome, da miséria. Então, pessoas que criticam os benefícios assistenciais, o salário mínimo, esse LOAS, essa Lei Orgânica da Assistência Social, esse BPC, esse amparo social, como as pessoas muito chamam,
né? Ou então Bolsa Família, ou então os programas de renda mínimas. Ora, quem critica é porque não conhece a realidade deprimente por esse Brasil afora. Quem é do sertão sabe o que é fome, sabe o que é seca, sabe o que é desgraça humana. E o direito previdenciário tem como um dos maiores pilares é o princípio da dignidade da pessoa humana. Dignidade é respeitar a pessoa como ser humano, principalmente essa pessoa diante da fome, do frio, do sem-teto, diante da chuva ou da seca, né? Então existe para a Seguridade Social, existe também para socorrer essas pessoas. Doutor Derli, então, o que nós conversamos hoje nessa entrevista, super, assim, posso falar que já queria uma outra etapa dessa entrevista, a gente poderia falar mais e mais vezes, mas nós encontramos no livro também o que a gente falou aqui em boa parte, né? Na verdade, como eu disse, é uma produção independente, não é por meio de editoras ou livrarias, tem oportunamente, passe o número. Onde podemos encontrar? Com certeza já querem saber, né? Tem um número de contato que a gente passa pelo WhatsApp e a gente vai passar o número, né? O programa. Pode acompanhar aí na tela, passando aqui embaixo, ó, o número do WhatsApp. Esse número, por esse número, a pessoa pode adquirir essa obra que, por enquanto, está restrita aqui à Paraíba, né? Mas, praticamente, eu vendi cerca de 75% desse material. Já. Brasil. Nós estamos aqui mostrando, não uma obra comercial, mas uma obra escrita por um profissional que tem uma larga história, vocês já conheceram aqui agora um pouco dessa história através da nossa entrevista, para te esclarecer, para te abrir a mente. Estamos bem nessa época mesmo de precisar entender o que é que o Brasil precisa, o que está certo, direito previdenciário, o que é que precisa, o que é que tem que ser feito, o que é que vai ser reformado ou não, né? Então, você tem a opção de ver aqui nessa obra do Dr. Derli exatamente o seu direito previdenciário. É o que a gente tratou em boa parte aqui na entrevista de hoje, né, Dr. Derli? Que é um direito que o brasileiro está sendo, no caso... É o direito em voga. Inclusive, muitos estudantes, eles têm uma oportunidade, conhecendo essa obra e assistindo às minhas aulas também, de começar a gostar da área. Eu já tenho ex-estudantes que já advogam nessa área e já estão se dando bem. É uma área larga, uma área ampla que dá oportunidade para todos nós. Então, a gente pode falar que nós estamos aqui hoje, Brasil, com o Nordestino de Destaque. Posso falar para vocês, porque nós acompanhamos a trajetória do Derli, para a gente ter uma satisfação imensa. E queríamos, Derli, convidar para que outros programas pudéssemos falar mais sobre o direito previdenciário, né, sobre a sua obra, que a gente sabe que é a primeira obra escrita, né, nessa versão de direito previdenciário, mas que vão vir com certeza mais edições. Porque eu lhe conheço, eu sei que o senhor é um inquieto, é uma pessoa que sempre está buscando, né, sempre quer estudar, mostrar e esclarecer, né, e para que a população fiscalize os seus direitos. Não é isso? Então, a gente vai ter, com certeza, outras opções de mostrar para você aí, telespectador, do Derli brasileiro e as suas obras, que realmente nós vamos mostrar através agora para todo o Brasil e América do Sul, ó, na rede NGT Televisão. E que em João Pessoa você já pode, através do WhatsApp, que passa aqui na sua tela, ver esse livro que é maravilhoso, que eu já, inclusive, fui autografado aqui, né? Com certeza vou guardar com muito carinho, todo ali. Muito carinho, porque eu gosto de homens, mulheres, de modo geral, de homens que são estudiosos, porque aqui o programa ele cresce, eu consigo mostrar para o Brasil que o Nordeste, que o Sertão, que a Paraíba, é um celeiro de grandes homens, de personalidades. Nós tivemos grandes e temos grandes nomes no nosso estado, na nossa região. Então, com muita satisfação, toda que eu lhe recebo no programa de hoje, que o Nordeste Destaque traz esse nosso destaque, né? Derli Pereira Brasileiro, com o seu livro e com toda a sua história, do sertão paraibano da cidade de Igaraci para o mundo. Então, a gente tem uma satisfação e fico muito feliz em poder representar na televisão brasileira essa versão do povo nordestino. A versão que muita gente não conhece, que muita gente não vê ou quer se enxergar de outra forma. Mas aqui a gente está mostrando, através do Nordestino Destaque paraibano, sertanejo, né? E com muito prazer. Sertanejo, eu agradeço e parabenizo o programa por dar um destaque ao nordestino. Eu que lhe agradeço, é uma satisfação sempre receber. Nós queremos lhe convidar para os próximos programas. Fique à vontade, a pauta que o senhor preferir, nós estamos aqui aberta para passar. E vocês aí também que nos assistem, nosso WhatsApp está na tela para você.
Manda tua mensagem, tua pergunta, sugestão, e a gente está aqui para lhe ouvir, porque aqui o programa é seu e o nosso convidado de hoje já vai se despedir, que o nosso tempo está curto. A gente poderia falar mais, doutor Derli, mas vamos ter que encerrar. Agradeço e bons dias devem vir para todos nós. É o que nós desejamos e parabenizo mais uma vez pelo seu belo programa. Muito obrigado. Brasil, termina agora o seu programa Nordeste em Destaque. Hoje nós estivemos com o doutor Derli Pereira, brasileiro, paraibano, nordestino de destaque.